caso afetou a dentro ser aberto? Certamente. Precisamos estabelecer a primeira premissa, que é a seguinte: encomendaram a morte do presidente da República. Adélio Bispo é um assassino profissional que foi cooptado para assassinar Jair Messias Bolsonaro. Adélio Bispo não agiu sozinho, Adélio Bispo não é louco, e existem fortes indícios e robusto conjunto de provas que a esquerda brasileira encomendou a morte do presidente Jair Bolsonaro. Lá atrás, a Polícia Federal, em medida cautelar, requereu, e o Ministério Público Federal anuiu, com o chancelamento da Justiça Federal, pelas medidas cautelares de busca e apreensão de inúmeros elementos informativos, celulares, circuito de imagens internas de segurança dos hotéis onde foram feitas a reunião entre o patrocinador destes advogados que ali apareceram de paraquedas. E foi concedido lá atrás, quando houve a decisão do juiz federal de Minas Gerais pela busca e apreensão, deferindo as medidas cautelares, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho de Minas Gerais, impetrou um mandado de segurança e foi deferida uma liminar. No dia de hoje, o julgamento no TRF1, a Corte, em decisão colegiada, entendeu que não existe relação cliente-advogado, porque o patrocinador não figura como cliente e não tem nenhum vínculo como cliente com esses advogados. Importante ressaltar que quando esse advogado se apresentou a Adélio Bispo, ele afirmou que a mãe de Adélio Bispo havia o contratado, que ele não deveria se preocupar com honorários advocatícios. Adélio Bispo, o assassino, riu e disse a este advogado que a mãe dele havia falecido há mais de 10 anos. Então é um caso único, singular e inusitado no Brasil, em que Adélio Bispo, o assassino, não conhecia os advogados, não os contratou, não solicitou a presença ou participação deles nessa defesa. Tampouco os familiares de Adélio Bispo não acionaram esses advogados, não contrataram, não pagaram, sequer existia um contrato. Portanto, não há essa relação, essa figura da prerrogativa dos advogados entre cliente / advogado. O que existe são pessoas, forças ocultas que de bastidores patrocinaram e pagaram esses advogados esses que deram inúmeras entrevistas, alguns inclusive em tom de deboche, afirmando que receberam o pagamento e que não iriam dizer quem eram estes patrocinadores. Portanto, a decisão colegiada do TRF1 na data de hoje denegou no mérito o julgamento colegiado, o mandado de segurança, o que implica dizer será derrubada a liminar concedida em 2019. O que acarreta dizer que todas as informações, todos os elementos colhidos até o momento pela Polícia Federal e outros mais que vão ser colhidos poderão ser usados na investigação. Isto certamente acarretará no desdobramento de novas investigações e, eventualmente, até a abertura de novos inquéritos policiais para se chegar à autoria, os mandantes, quem encomendou a morte de Jair Bolsonaro, quem patrocinou, quem pagou, quem está por detrás disso. E agora, diante da obtenção de novas provas e elementos informativos, a Polícia Federal poderá prosseguir em seus trabalhos e nas diligências policiais. Sobre essas imagens de câmera de segurança, quem seriam esses patrocinadores? As imagens de segurança do hotel mostram as pessoas que se encontraram com os advogados. Importante ressaltar que sequer houve reunião no escritório de advocacia, ou seja, o patrocinador, que também aparece de paraquedas preocupado com Adélio Bispo, se encontra no lobby de um hotel e ali efetua pagamento e aciona esses advogados. E essas imagens do circuito interno de segurança do lobby desse hotel já foram obtidas pela Polícia Federal, assim como aparelhos celulares e demais outros elementos, sigilo telefônico, bancário, uma série de outras diligências que já foram cumpridas à época dos fatos. Mas à época, com a concessão da medida liminar, isso foi impedido, foi proibido de ser usado nas investigações. Com a decisão de hoje, ficou provado que não há sigilo. A prerrogativa dos advogados
não se viola o vínculo e o elo cliente-advogado. Portanto, trata-se da figura de terceiras pessoas que não são cliente e nada tem a ver com essa história. Portanto, serão permitido agora o acesso a todas as demais informações. Isso acarretará em novas investigações no caso Adélio Bispo, para se chegar à autoria, aos mandantes que encomendaram a morte de Jair Messias Bolsonaro. Em qual cidade foi esse ponto? Juiz de Fora, em Belo Horizonte, em várias localidades, na verdade. Não ouvi, perdão. O material colhido no passado certamente trará inúmeros novos indícios robustos e provas de quem está por detrás disso. Precisamos lembrar que quando Adélio Bispo foi preso, sem ele conhecer, sem ele ter acionado advogados, em tempo real, advogados chegaram em Juiz de Fora num jato particular. Todos sabem que o deslocamento de uma aeronave, o uso de uma aeronave implica em alto valor financeiro de locação, de slot, de autorização na aeronáutica. Então as provas mostram claramente que é um grupo que já sabia de toda essa atuação, que isso foi uma coisa coordenada, premeditada. Os advogados chegam em tempo real e o detalhe é, Adélio Bispo não contratou esses advogados, não os conhece, não solicitou a ajuda deles. Da mesma forma, a família de Adélio Bispo tampouco conhece os advogados, os contratou ou solicitou a ajuda dos mesmos. E nós temos provas dentro do inquérito da Polícia Federal de seguidas mentiras em que, quando se foram explicar como os advogados chegaram, afirmaram que era a mãe que contratou. Ocorre que a mãe do Adélio Bispo, segundo o próprio Adélio, riu na cara do advogado, dizendo que a mãe já havia falecido há mais de 10 anos. Depois, os advogados afirmaram que foi um membro da igreja de Adélio Bispo, que era seu colega, que acionou os advogados. E esses indivíduos, quando foram ouvidos, negaram, ficando provada a segunda mentira. E de forma reiterada, inúmeras outras mentiras foram contadas para justificar como esses advogados chegaram em tempo real, quem os chamou, quem patrocinou e quem está por detrás de tudo isso. Portanto, a investigação versa sobre terceiras pessoas, não sobre a relação cliente-advogado. Eu jamais lutaria contra a prerrogativa da classe de profissionais a qual eu pertenço. Eu sou uma pessoa que conheço como ninguém o que é a violação dos direitos da prerrogativa dos advogados. Entende? Então, o que nós estamos pleiteando aqui é que não se interdite a produção de provas, que não se impeça o trabalho da Polícia Federal de investigar e chegar à autoria de quem encomendou a morte do presidente Bolsonaro. Lembrando que isso é um caso único, histórico, pioneiro na história da República Federativa do Brasil. É a primeira vez que se encomenda, organiza e se faz toda uma articulação de uma organização criminosa para assassinar um presidente da República. É um crime gravíssimo, é uma ameaça à democracia, é uma ameaça ao Brasil, é uma ameaça, um ataque direto aos mais de 56 milhões de brasileiros que votaram em Jair Messias Bolsonaro, presidente nosso, que vem sendo permanentemente atacado. A própria divulgação do Adélio pelos advogados não é mais uma evidência de que ele teria agido sozinho? Negativo. Adélio Bispo não agiu sozinho. Existem várias provas e indícios que ele foi treinado, preparado. Quando de sua prisão lograram encontrar 4 telefones celulares, notebook, dinheiro espécie, contas bancárias em várias instituições financeiras, uma série de provas e evidências. Tudo foi organizado. O fato de Adélio não conhecer esses advogados é justamente a prova que ele não agiu sozinho e que quem encomendou a morte do presidente Bolsonaro, preocupado em se blindar, acionar advogados que ali apareceram de paraquedas para cooptar o réu, o assassino Adélio Bispo. Trata-se de uma manobra ardilosa para se blindar dos verdadeiros autores, quem encomendou a morte de Jair Bolsonaro, e proteger a organização criminosa. Trata-se de um ardil sofisticado. E quanto aos pessoal de doença mental que Adélio Bispo? Isto é uma farsa e basta ter uma nova investigação da Polícia Federal que todos verão que Adélio Bispo não é louco. Convido a toda a imprensa brasileira, todo o Brasil, assistam, está na internet disponível no YouTube, a audiência de custódia quando Adélio Bispo se manifesta diante do juiz, diante da justiça em Minas Gerais.
Adélio Bispo não é louco, Adélio Bispo não agiu sozinho. Ambas as afirmações não passam de uma farsa e de um novo ardil para encobertar os verdadeiros mandantes dessa tentativa de homicídio contra o presidente da República. Foi em turma, foi um julgamento colegiado, no dia de hoje. Foi na sessão especial com a presença de 6 desembargadores, só 4 participaram, porque 2 não puderam participar, e a votação final ficou 3-1, pela denegação do mandado de segurança, o que implica diretamente em dizer que a liminar que suspendia ou proibia o uso de tais informações vai cair, fatos novos surgirão, certamente a investigação continuará pela Polícia Federal e com o surgimento de novos fatos e elementos informativos, será possível a abertura de novos inquéritos na Polícia Federal para se apurar e chegar ao êxito de lograr a organização criminosa que mandou assassinar Jair Messias Bolsonaro. Não era um mandado de segurança, houve agravo regimental por parte do Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União participou do julgamento, hoje participou do julgamento eu, o advogado-geral da União, o nobre representante do Ministério Público Federal, um representante do Conselho Federal da OAB e da seccional da OAB de Minas Gerais e os nobres desembargadores. E o entendimento desta corte no dia de hoje, se fazendo justiça e se cumprindo a lei, foi no sentido de que não existe violação às prerrogativas e aos direitos dos advogados na questão advogado-cliente. E isso é um fato pontual. Doutor, o senhor deu para perceber que o senhor não pode falar o nome desses patrocinadores, mas o senhor sabe o nome deles e eles têm ligação com o partido? Eu não sei e eu não poderia me manifestar sobre essa questão. A Polícia Federal certamente nas investigações vai apurar e vai descobrir quem encomendou a morte do nosso presidente, patrocinou e orquestrou essa trama que é única na história do Brasil e, repito, isso é um perigo ao Brasil, uma ameaça à democracia, uma ameaça ao nosso país. O senhor tem alguma informação que realmente a Polícia Federal vai reabrir ou são uma opinião do senhor? Essa é uma questão lógica. Surgindo fatos novos, surgindo novos elementos informativos, a praxe, o normal é que a Polícia Federal, baseado nessas informações, ela tenha de se manifestar e abrir um novo inquérito ou novas investigações para se chegar à autoria de quem mandou. Isso sem falar na própria reabertura dos inquéritos anteriores, que também poderão ocorrer. Obrigado, doutor.